Oi gente, mais uma vez aqui com vocês para o nosso desafio de um livro por semana, hoje num cenário diferente aqui, né, um cenário do quarto, mas é porque minha sala está meio caótica hoje. Bom, o livro que nós vamos abordar hoje é o livro da Ellen Cannon Reed, O Cabala das Feiticeiras, que é este aqui, né? Este livro é um livro muito interessante, é um livro que trata de um assunto que para pagãos geralmente, sei lá, causa um pouco de asco. Mas a Ellen Cannon Reed, que é uma bruxa norte-americana que já partiu já para o País de Verão, a qual eu tive a oportunidade de falar com vocês num vídeo que eu fiz falando de tarô, de cabala, de astrologia e numerologia pro vlog pagão, né? Vocês podem conferir esse vídeo, o link tá aparecendo aqui pra vocês. E então a Ellen Cannon Reed, eu falei um pouquinho dela nesse vídeo e vocês podem acessar e ver. Esse livro aqui é muito interessante, exatamente por ele trazer a cabala para o universo do paganismo. Foi um livro bastante criticado pelos ortodoxos, cabalistas ortodoxos, né? E até para não ortodoxos, viu? Porque acho que toda pessoa que pega um conhecimento, então e dá uma nova roupagem, ou faz uma interpretação muito visionária, muito vanguardista, acaba sendo criticado. E foi o que aconteceu com a Ellen Cannon Reed com este livro aqui. Mas eu devo confessar a vocês que ter comprado este livro aqui me proporcionou conhecer a cabala de uma forma que eu jamais havia conseguido antes. Eu tive já muita curiosidade de conhecer a cabala, fui buscar, fui estudar, mas eu realmente não conseguia entender muito bem. Os conceitos que a cabala traz, os ensinamentos que a cabala traz e que estão expressos em outros sistemas de ensinamento, eu conseguia reconhecer, mas eu não conseguia entender a estrutura da cabala. E a cabala das feiticeiras me ajudou muito, talvez exatamente pela linguagem pagã. Eu acho que isso me ajudou bastante. Então, esse livro aqui, ele foi editado pela Bertrand Brasil. Quem traduziu esse livro foi a Márcia Frazão, que a gente já teve a oportunidade de falar de um livro dela aqui. A Márcia Frazão fez a tradução. Inclusive na orelha aqui do livro, assim, ela fala bastante sobre como foi interessante para ela conhecer a cabala através das palavras da Ellen Cannon Reed, e eu faço coro, porque esse livro aqui, ele me trouxe assim uma visão da cabala completamente diferente daquela visão patriarcal, né, pseudo-patriarcal da cabala, digamos, tradicional. E esse livro é um livro fácil de você entender, a linguagem dele é fácil, mas assim, o assunto em si é difícil, porque a cabala é um assunto complicadinho, tá? Na minha opinião. Eu acho que isso é um ensinamento pra vida inteira, assim, porque é realmente bastante profundo, mas é muito legal, viu? No vídeo passado a gente teve a oportunidade de falar sobre o ritual na magia e no ocultismo da Dolores Ashcroft Novick, e ela é uma das pessoas que faz também uso da cabala constantemente na sua vida mágica. Então, tanto os livros da Ellen Cannon Reed quanto os livros da Dolores foram fundamentais para que eu pudesse dar uma pincelada e entender um pouquinho do que é a cabala, mas não me sinto nem um pouco autorizada em falar sobre cabala, porque para mim é super difícil, né? O livro, então, ele é complicadinho porque o assunto em si é complicado. A linguagem é super simples, a leitura é gostosa, a tradução que a Márcia fez também foi muito gostosa, assim, uma coisa bem gostosa de você ler. O livro tem mais ou menos 256 páginas, só para vocês entenderem a profundidade que é o assunto. A estrutura do livro segue 19 capítulos com 6 apêndices e várias figuras da árvore da vida. Não sei se vai dar para vocês verem, né? Mas ela traz, ó, muitas figuras e correlações da árvore da vida, ó. Então é bem profundo esse livro aqui. Então ela começa, primeiro ela vai falar sobre a introdução à segunda edição, um prefácio, depois ela vai falar do capítulo 1, os mistérios do ocidente. Então ela vai trazer as origens da cabala e ela vai falar como ela se relaciona com o paganismo, que já já eu vou ler pra vocês. No capítulo 2 ela vai explicar o que é a árvore da vida.
No 3, ela vai falar sobre Keter, na verdade, né? A esfera da criação. Eu sou aquilo que se alcança no fim do desejo. Vocês conhecem essa frase? Depois do capítulo 4, a esfera de Deus. O capítulo 5, a esfera da deusa. Capítulo 6, a esfera dos seres antigos e da ordem e da construção. Capítulo 7, a esfera do karma e do desprendimento. Capítulo 8, a esfera da harmonia, do dom, do sol e da iluminação. Capítulo 9, a esfera da emoção, do amor em todas as suas formas, da criatividade e das artes. Capítulo 10, a esfera do ensino, da ciência, dos livros, das palavras e do ritual. Capítulo 11, a esfera da lua e do plano astral. Capítulo 12, esfera da manifestação de tudo que é físico. Capítulo 13, os 4 tipos de energia representados pelos 4 mundos das esferas. Capítulo 14, os 22 caminhos entre as esferas. E aqui eu faço até um parênteses, tem um outro livro dela que é bem legal, mas assim, é bem profundo, que é o Tarô das Bruxas, que eu acredito que muitas pessoas conheçam exatamente pelo nome, né? A pessoa compra o Tarô das Bruxas, mas aí quando vai ler é tarô e cabala pura, né? Então é um livro muito legal, muito profundo, mas pra quem já conhece um pouquinho de cabala, tá? Então, continuando, capítulo 15, fazendo a sua árvore da vida para uso mágico. Capítulo 16, o uso da cabala para o trabalho pessoal e solitário. Capítulo 17, o aluno solitário, uma obra especial para aqueles que trabalham sozinhos. Capítulo 18, cabala para mestres e grupos, utilizando a cabala para entender o crescimento e os problemas dos estudantes, fazendo uso dos vícios e das virtudes para reconhecer os seus estágios de crescimento e tipos de grupos de trabalho para o uso da cabala. Capítulo 19, a cabala como ela aparece na vida cotidiana. E aí os apêndices, né? Ela vai falar das correspondências, vai falar sobre os planos astrais, guia de pronúncia. Então, assim, o ritual, é muito legal esse livro aqui, é muito bacana. E não se assustem pelo tema cabala, porque realmente, depois que eu li esse livro, você tinha um pouco a roupagem, aquela roupagem de sisudo, sério, né, dos cabalistas, e você consegue entender realmente a mensagem. Bom, eu queria ler um trechinho aqui pra vocês, muito interessante, que ela trata exatamente no começo do livro sobre a cabala e a relação com o paganismo, né? Essa coisa assim tão estranha e aparentemente totalmente desconectada, né? Mas olha só que interessante. Ela coloca assim: como pode então uma filosofia comumente atribuída a uma religião monoteísta e patriarcal manter relações com uma religião politeísta e matriarcal? Minha resposta é que a cabala mística não só pode ser perfeitamente relacionada ao paganismo, como também, ainda na minha opinião, se adapta muito mais às crenças do paganismo do que ao judaísmo moderno. A cabala reconhece a divindade feminina, em outras palavras, a deusa, e a parte vital das energias do universo. Além do mais, em razão deste reconhecimento, a cabala foi proclamada uma heresia pelo judaísmo moderno, num determinado momento da história, e mesmo nos dias de hoje não é vista com bons olhos por muitos judeus. Portanto, esse reconhecimento da deusa é o primeiro ponto a favor da cabala, tal como nossos ancestrais espirituais já haviam descoberto há muito tempo. Então é muito interessante, gente. E aí quando vocês começam a ler o livro, assim, a ver a forma como ela trata das esferas e fazendo essa relação com o paganismo, você percebe que realmente tem tudo a ver. Eu acho particularmente que a cabala, assim como os outros ensinamentos ocultos, né? Claro, foram seres humanos que elaboraram. Pode ser uma revelação, acessando os mistérios. Com certeza foi. Só que tudo aquilo que a gente acessa de mistérios, quando a gente vai transmitir, a gente transmite com base nos nossos valores, com base nas nossas vivências. E se a gente unir isso ao fato do feminino ter sido subjugado e muitas vezes até deixado de lado por N ciências, sejam elas esotéricas ou não, a gente entende então por que a figura da deusa, a figura do feminino, parece que é um pouco esquecido por esses pensadores, né?
Se a gente for olhar a história de muitos pensadores, não só cabalistas, mas de ordens, de seitas, de entendimento oculto, nossa, N ordens por aí, vocês vão ver que são poucas as mulheres que na história, que conseguiram fazer história. Por quê? Não porque as mulheres são menos, mas porque realmente tinha aquela ideia de que lugar de mulher era na cozinha. E isso a gente tem que deixar muito claro que não vem com o cristianismo, as pessoas meio que confundem isso também. Foi o cristianismo que acabou com a mulher e colocou ela oprimida. Isso já acontecia muito antes do cristianismo. É claro que o cristianismo também contribuiu, mas isso está além das religiões. Isso é uma outra questão que não está diretamente relacionada à religião, na minha opinião. Está relacionada a outras questões, sei lá, de cunho social, de cunho de gênero, não sei, é outro debate. É claro que a religião também foi um mecanismo para isso, né, de opressão, mas não só. Acho que a gente tem que parar um pouco com essa bobagem de que o cristianismo acabou com o paganismo, que era lindo, maravilhoso, tudo lindo, e em que as mulheres eram exaltadas. Não era bem assim. Se a gente for estudar um pouquinho o paganismo lá atrás, a gente vê que a opressão feminina veio muito antes do cristianismo. Então é muito legal, esse livro, pra mim, na minha opinião, ele é muito legal porque ele fez com que eu conseguisse encarar a Cabala de uma forma muito mais próxima do meu mundo. Eu, particularmente, não sou assim uma feminista, só que ao mesmo tempo eu também consigo reconhecer todas as opressões que eu passei na minha vida por conta do patriarcado. E às vezes tem gente que passou mais, tem gente que passou menos, depende muito da família onde a gente é criado e tal, mas eu consigo enxergar algumas opressões que me machucam profundamente. Então é isso, gente. A Cabala das Feiticeiras, O Caminho Pagão e a Árvore da Vida, da Ellen Kennon Reid, eu indico para todos aqueles que queiram quebrar paradigmas sobre Cabala, sobre ensinamentos judaicos, que vem do judaísmo primitivo. Quebrem um pouco seus paradigmas, vão atrás, leiam que vocês vão gostar, tá bom? Indico pra todo mundo, ok? Beijinho e até semana que vem.